Nessa videoaula a gente vai corrigir a última atividade que abordava multiplicação de um número real por uma matriz, bem como multiplicação de matrizes. A primeira questão, dadas as matrizes A, B e C, determine no item A, eu quero o produto que seria das matrizes 3 vezes A, né? Na verdade eu quero no item A o produto do número real 3 pela matriz A. Como a gente já viu, para a gente multiplicar um número real por uma matriz, é só então a gente pegar cada elemento dessa matriz e multiplicar por aquele número real. Por isso, então, eu peguei 3 vezes 0, 3 vezes 2, 3 vezes menos 1 e 3 vezes 5. Bem, 3 vezes 0 dá 0, 3 vezes 2 dá 6, 3 vezes menos 1 dá menos 3, 3 vezes 5 dá 15. Então, esta é a matriz 3A que nós estávamos procurando. O item B, eu quero então a matriz B menos a transposta da matriz C. Observemos que eu ainda não tenho a transposta da matriz C. Então a primeira coisa que eu vou fazer é fazer essa transposta. Repetir a matriz B só para a gente poder visualizar ela melhor. E vamos lembrar que a transposta de uma matriz eu vou transformar linha em coluna. Ou na verdade coluna em linha. Então você pega a matriz B, a matriz C, digo, que você tem a primeira coluna, menos 1, 3 e 5, isso vai para a primeira linha da transposta. A segunda coluna, 1, 0 e 2, vai para a segunda linha da transposta. Então agora eu vou pegar, já que é subtração de matrizes, cada elemento menos o seu correspondente. Então você toma 1 menos o menos 1, 2 menos 3, menos 5 menos 5, menos 2 menos 1, 0 menos 0, 4 menos 2. Bem, a única coisa que eu posso fazer agora é trabalhar os sinais, menos e menos dá mais, e aí eu posso também juntar os elementos que derem para juntar. Mas inicialmente eu apenas trabalhei os sinais, menos e menos deu mais, então ficou 1 mais 1, o restante eu só repeti. Agora vamos lá, 1 mais 1 dá 2, 2 menos 3 dá menos 1, menos 5 dá menos 10, menos 2 menos 1 dá menos 3, 0 menos 0 dá 0, 4 menos 2 dá 2. Então essa é a matriz, que é a matriz B menos a transposta da matriz C. No item C, eu quero a matriz A vezes a matriz B. Ou seja, a gente vai trabalhar agora com produto de matrizes. Bem, então nós temos aí a matriz A, uma matriz quadrada de ordem 2, e a matriz B, uma matriz retangular de ordem 2 por 3. Primeiro eu devo observar que é possível esse produto de matrizes, já que nós temos aí na matriz A, nós temos duas colunas e na matriz B nós temos duas linhas. Além de ser possível, a ordem da matriz resposta, a ordem da matriz solução, ela vai ser de ordem 2 por 3, porque a matriz A tem duas linhas e a matriz B tem 3 colunas. Vamos lá então fazer o produto de A vezes B. Como nós já sabemos, é a linha por coluna, então eu pego a primeira linha de A vezes a primeira coluna de B, logo eu pego 0 vezes 1 mais 2 vezes menos 2. Em seguida eu vou para a segunda coluna de B, 0 vezes 2 mais 2 vezes 0. E logo após eu vou para a terceira coluna de B, 0 vezes menos 5, 2 vezes 4. Somado. Bem, como eu cheguei na última coluna de B, eu vou então agora para a segunda linha de A e retorno para a primeira coluna de B. Então eu pego menos 1 vezes 1 mais 5 vezes 2. Em seguida eu vou para a segunda coluna de B e tomo menos 1 vezes 2 mais 5 vezes 0. E logo em seguida eu vou para a terceira coluna de B e tomo menos 1 vezes menos 5 mais 5 vezes 4. Agora vamos multiplicar os valores. 0 vezes 1 dá 0, 2 vezes menos 2 dá menos 4, então ali ficou 0 menos 4. 0 vezes 2 dá 0, mais 2 vezes 0 é 0, então aqui é 0 mais 0. 0 vezes menos 5 dá 0, 2 vezes 4 dá 8, então aqui é 0 mais 8. Menos 1 vezes 1 dá menos 1, mais 5 vezes menos 2 dá menos 10, então aqui é menos 1 menos 10. Menos 1 vezes 2 dá menos 2, mais 5 vezes 0 dá 0. E por último, menos 1 vezes menos 5 dá 5 positivo,
5 vezes 4 dá 20. Então é 5 mais 20. Vamos juntar agora os valores. 0 menos 4 dá menos 4. 0 mais 0 dá 0. 0 vezes 8 dá 8. 0 mais 8, dá 8. Repetindo, 0 menos 4 dá menos 4. 0 mais 0 dá 0. 0 mais 8 dá 8. Menos 1, menos 10 dá menos 11. Menos 2 mais 0 dá menos 2. 5 mais 20 dá 25. Então aí está o produto das matrizes A pela matriz B. O item D, eu quero a matriz B vezes a matriz C. Bem, a matriz B ela tem ordem 2 por 3 e a matriz C ela tem ordem 3 por 2. Então é possível o produto delas, já que a matriz B tem 3 colunas e a matriz C tem 3 linhas. Fazendo o produto, eu vou pegar a linha por coluna. Então você pega a primeira linha pela primeira coluna. 1 vezes menos 1, 2 vezes 3, menos 5 vezes 5. Então você pega 1 vezes menos 1, mais 2 vezes 3, menos 5 vezes 5. Agora eu vou pegar a primeira linha com a segunda coluna. 1 vezes 1, mais 2 vezes 0, menos 5 vezes 2. Aí então, 1 vezes 1, mais 2 vezes 0, menos 5 vezes 2. Agora eu vou para a segunda linha e volto para a primeira coluna. Menos 2 vezes menos 1, mais 0 vezes 3, mais 4 vezes 5. E por último, segunda linha e segunda coluna, nós tomamos então menos 2 vezes 1, mais 0 vezes 0, mais 4 vezes 2. Vamos então ajeitar os produtos. 1 vezes menos 1 dá menos 1, 2 vezes 3 dá 6, 5 vezes 5 dá 25. Então aqui vai ficar menos 1 mais 6, menos 25. Em seguida, 1 vezes 1 dá 1, 2 vezes 0 dá 0, 5 vezes 2 dá 10. Então 1 mais 0 menos 10. Logo em seguida, menos 2 vezes menos 1 dá 2 positivo, 0 vezes 3 dá 0, 4 vezes 5 dá 20. Então 2 mais 0 mais 20. E por último, menos 2 vezes 1 dá menos 2, mais 0 vezes 0 dá 0, 4 vezes 2 dá 8. Então seria menos 2 mais 0 mais 8. Vamos então juntar os valores. Bem, menos 1 mais 6 dá menos 5. Não, dá mais 5, digo. Menos 1 mais 6 dá mais 5, que vai dar o sinal do maior e subtrair. 5 menos 25 dá menos 20. 1 mais 0 dá 1, menos 10 dá menos 9. 2 mais 0 dá 20, dá 22. Menos 2 mais 0, mais 8, dá 6 positivo. Porque você vai eliminar o 0, já que ele não altera o resultado. E quando eu pego, 8 menos 2 dá 6. Então o produto da matriz B pela matriz C vai dar essa matriz quadrada de ordem 2, que a gente pode ver aí na tela. O item E, eu quero 2 vezes a matriz C multiplicado pela matriz A. Bem, então se a matriz C é essa matriz de ordem 3 por 2, primeiro eu vou determinar quem é a matriz 2C. Então basta pegar todos os elementos da matriz C e multiplicar por 2, como a gente pode ver. Multiplicando todos os elementos por 2, 2 vezes menos 1 dá menos 2, 2 vezes 1 dá 2, 2 vezes 3 dá 6, 2 vezes 0 dá 0, 2 vezes 5 dá 10, 2 vezes 2 dá 4. Então aí está a matriz 2C. Além disso, como a matriz A é uma matriz de ordem 2 por 2, vamos perceber que a matriz 2C tem ordem 3 por 2 e a matriz A tem ordem 2 por 2. Então é possível fazer o produto da matriz 2C pela matriz A. Além disso, ao fazer o produto, eu terei como solução a matriz de ordem 3 por 2. Vamos lá então fazer esse produto. Eu pego a primeira linha da matriz 2C pela primeira coluna da matriz A. Então, menos 2 vezes 0, mais 2 vezes menos 1. Agora eu vou para a segunda coluna. Menos 2 vezes 2, mais 2 vezes 5. Em seguida, eu vou para a segunda linha e retorno para a primeira coluna. 6 vezes 0, mais 0 vezes menos 1. E agora eu vou para a segunda coluna. 6 vezes 2, mais 0 vezes 5. Cheguei na última coluna da matriz A, vamos agora para a terceira linha e retornamos para a primeira coluna. 10 vezes 0, mais 4 vezes menos 1. E agora eu vou para a segunda coluna. 10 vezes 2, mais 4 vezes 5. Bem, vamos agora multiplicar.
esses valores. Menos 2 vezes 0 dá 0. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Então aqui é 0 menos 2. Menos 2 vezes 2 dá menos 4. Mais 2 vezes 5 dá 10. Então agora aqui eu tenho menos 4 mais 10. Logo em seguida eu vou pegar 6 vezes 0 dá 0. Mais 0 vezes menos 1 dá 0. Então 0 mais 0. 6 vezes 2 dá 12. Mais 0 vezes 5 dá 0. 10 vezes 0 dá 0, mais 4 vezes menos 1 dá menos 4. E por último, 10 vezes 2 dá 20, mais 4 vezes 5 dá 20. Juntando então agora, 0 menos 2 dá menos 2, menos 4 mais 6, mais 10 dá 6, menos 4 mais 10 dá 6, 0 mais 0 dá 0, 12 mais 0 dá 12, 0 menos 4 dá menos 4, 20 mais 20 dá 40. Então, a matriz 2C vezes A é essa matriz que a gente obteve de ordem 3 por 2. O item F, eu quero a matriz B vezes a matriz C multiplicado pela matriz A. Bem, só que nós já sabemos do item D que a matriz B vezes C é essa matriz quadrada de ordem 2, de elementos menos 20, menos 9, 22 e 6. Além disso, nós sabemos que a matriz A também é uma matriz quadrada de ordem 2, de elementos 0, 2, menos 1 e 5. Então, você vai pegar a matriz B vezes C e multiplicar pela matriz A. Vamos lá. Primeira linha pela primeira coluna. Menos 20 vezes 0, menos 9 vezes menos 1. Primeira linha com a segunda coluna é menos 20 vezes 2, menos 9 vezes 5. Segunda linha com a primeira coluna, 22 vezes 0, mais 6 vezes menos 1. E por último, segunda linha com a segunda coluna, 22 vezes 2, mais 6 vezes 5. Resolvendo então as operações, menos 20 vezes 0 dá 0, menos 9 vezes menos 1 dá mais 9, menos 20 vezes 2 dá menos 40, menos 9 vezes 5 dá menos 45. 22 vezes 0 dá 0, mais 6 vezes 1, que é menos 6. 22 vezes 2 dá 44, 6 vezes 5 dá 30. Agora vamos juntar, 0 mais 9 dá 9, menos 40 menos 45 dá menos 85, 0 menos 6 dá menos 6, 44 mais 30 dá 74. Então esta é a matriz B vezes C vezes A. Segunda questão da Universidade Estadual de Londrina, no Paraná. Uma indústria utiliza borracha, couro e tecido para fazer 3 modelos de sapato. A matriz Q ela fornece a quantidade de cada componente, borracha, couro e tecido, na fabricação dos modelos de sapato. Enquanto a matriz C, que ainda vai aparecer, fornece o custo unitário em reais da borracha, do couro e do tecido, de cada um desses componentes. Bem, nessa matriz Q, você vai ter aí, na primeira coluna, a quantidade de borracha, na segunda coluna, a quantidade de couro, e na terceira coluna, a quantidade de tecido. Isso para os modelos 1, 2 e 3. Modelo 1 está na primeira linha, modelo 2 está na segunda linha, modelo 3 está na terceira linha. Por outro lado, a matriz C ela vai me dar o custo unitário, o custo de cada quantidade da borracha, do couro e do tecido. Bem, a matriz V, que fornece o custo final em reais dos 3 modelos de sapato, é dada por quanto? Ou seja, qual é a matriz V que vai me dar o custo final de cada tipo de sapato? Bem, para você saber o custo de cada tipo de sapato, você vai ter que pegar o tanto de borracha, o tanto de couro, o tanto de tecido que você vai gastar para fazer cada sapato, multiplicar pelo seu preço e somar. É assim que você vai ter o custo de cada sapato. Mas se você pensar, a quantidade de couro, a quantidade de cada componente, né, a quantidade de borracha, de couro e de tecido é a matriz Q. E o custo é a matriz C. Então, na verdade, você vai ter que pegar a matriz Q e multiplicar pela matriz C para poder encontrar, então, o valor do custo do sapato. A questão não fala, mas fazendo a interpretação textual, a gente pode perceber que a matriz V ela vai ser o produto da matriz Q pela matriz C. Ou seja, V é igual a Q vezes C.
Então está aí a matriz Q logo no início da questão. A matriz C está um pouco abaixo. A gente vai fazer o produto entre elas. Eu vou pegar então aqui a primeira linha pela primeira e única coluna. Então eu pego 2 vezes 10, mais 1 vezes 50, mais 1 vezes 30. Em seguida eu vou para a segunda linha e, claro, permaneço na primeira coluna porque só tem ela. Então vai ser 1 vezes 10, mais 2 vezes 50, mais 0 vezes 30. E por último eu vou para a terceira linha e multiplico pela única coluna, como nós já sabemos, 2 vezes 10, mais 0 vezes 50, mais 2 vezes 30. Então vamos multiplicar. 2 vezes 10 dá 20, 1 vezes 50 dá 50, 1 vezes 30 dá 30. Então aqui é 20 mais 50 mais 30. 1 vezes 10 dá 10, 2 vezes 50 dá 100, 0 vezes 30 dá 0. Então aqui é 10 mais 100 mais 0. 2 vezes 10 dá 20, 0 vezes 50 dá 0, 2 vezes 30 dá 60, então aqui é 20 mais 0 mais 60. Então, somando, eu tenho 20 mais 50 mais 30 dá 100, 10 mais 100 mais 0 dá 110, 20 mais 0 mais 60 dá 80. Então, a matriz V é a matriz cujos elementos são a matriz coluna de ordem 3 por 1, cujos elementos são 100, 110 e 80. De forma, então, que a resposta correta é o item E. Bem, só aproveitando a questão, a gente pode perceber que o modelo de sapato mais barato é o do modelo 3, porque ele só vai custar R$ 80. Enquanto o modelo de sapato mais caro é o modelo 2, que vai custar R$ 110. Isso quem está me dizendo é a matriz V, como a gente pode perceber aí na questão. A terceira questão da Fundação Getúlio Vargas. Uma fábrica decide distribuir os excedentes de 3 produtos alimentícios, A, B e C, a 2 países da América Central, que é o país 1 e o país 2. As quantidades em toneladas são descritas mediante a matriz Q. Então aí você tem a matriz Q dizendo aí qual é a quantidade em tonelada que será enviado para cada um dos países, país 1 e país 2, dos produtos alimentícios A, B e C. A primeira coluna é o produto A, segunda coluna é o produto B, terceira coluna é o produto C. Primeira linha é o país 1, segunda linha é o país 2. Bem, para o transporte aos países de destino, a fábrica recebeu orçamento de 2 empresas, isso em reais por tonelada, como indicado na matriz P. Então essa matriz P é a matriz do preço, que ela vai dizer então qual é o preço cobrado por cada empresa para transportar aí a cada um dos países. País 1 está na primeira coluna, país 2 está na segunda coluna, que ela cobra para transportar esses produtos. Bem, a letra A pergunta, ou pede, efetue o produto das 2 matrizes na ordem em que for possível. Aí pergunta, o que representa o elemento A13 da matriz produto? A primeira coisa que eu devo perceber é que a matriz Q ela tem ordem 2 por 3 e a matriz P ela tem ordem 2 por 2. Então não é possível Q vezes P. Por que não é possível? Exatamente porque a matriz Q tem 3 colunas e a matriz P só tem 2 linhas. No entanto, é possível a matriz P vezes Q. Então eu vou fazer o produto da matriz P pela matriz Q. Como é que você vai fazer? Eu vou pegar cada linha da matriz P e multiplicar por cada coluna da matriz Q. Bem, feito o produto, vamos acompanhar aí. Primeira linha pela primeira coluna. 500 vezes 200 dá 100 mil, mais 300 vezes 100 dá 30 mil. Primeira linha pela segunda coluna. 500 vezes 100 dá 50 mil, mais 300 vezes 150 dá 45 mil. Primeira linha com a terceira coluna. 500 vezes 150 dá 75 mil. E 300 vezes 200 dá 60 mil. Logo em seguida eu vou para a segunda linha, primeira coluna. 400 vezes 200 dá 80 mil. 200 vezes 100 dá 20 mil. Vou somar. Segunda linha com a segunda coluna. 400 vezes 100 dá 40 mil. 200 vezes 150 dá 30 mil. E por último, a segunda linha com a terceira coluna. 400 vezes 150 dá 60 mil. E 200 vezes 200 dá 40 mil. Somando esses valores,
a gente obtém, então, 100 mil mais 30 mil dá 130 mil, 50 mil mais 45 mil dá 95 mil, 75 mil mais 60 mil dá 135 mil, 80 mil mais 20 mil dá 100 mil, 40 mil mais 30 mil dá 70 mil e, por último, 60 mil com 40 mil dá 100 mil. Portanto, aí está a matriz P vezes Q. Só que a questão ela vai um pouco mais além. Ela pergunta o que representa o elemento A13, o elemento que está na primeira linha e terceira coluna, ou seja, o que representa os 135 mil dessa matriz P vezes Q. Vamos lembrar então que a primeira linha representa a primeira empresa. E vamos lembrar que a terceira coluna representa o produto C. Então esse elemento que está na linha 1, coluna 3, ele representa a quantidade cobrada pela empresa 1 para transportar o produto C aos dois países. Ou seja, essa empresa 1 ela está cobrando R$ 135 mil para transportar o produto C aos dois países de destino. O item B. Que elemento da matriz produto indica o custo de transportar o produto A com a segunda empresa, isso aos dois países? É só a gente fazer uma associação. A gente pode perceber que a segunda empresa ela está na segunda linha e que o produto A ele se encontra na primeira coluna. Desse modo, então, o custo cobrado pela segunda empresa para transportar o produto A aos dois países, ele vai estar na segunda linha e na primeira coluna, certo? Se ele está na segunda linha e na primeira coluna, ele é o elemento A21, que, como a gente pode perceber, vale 100 mil reais. Então, nós temos que a segunda empresa ela está cobrando 100 mil reais para transportar o produto A até os dois países. O item C. Para transportar os três produtos aos dois países, qual empresa deveria ser escolhida, considerando que as empresas apresentam exatamente as mesmas condições técnicas? E por quê? Bem, se as empresas apresentam as mesmas condições técnicas, você vai escolher a mais vantajosa, é aquela empresa que vai cobrar menos. Então, você vai ter que descobrir qual é a empresa que vai cobrar menos. Como eu quero a empresa que cobra menos para transportar os três produtos, eu tenho que somar a quantidade de cada produto para poder ver qual empresa que cobra menos. Bem, somando aí a quantidade de cobrado por cada empresa para cada produto, nós vamos ter então que a empresa 1, que está na linha 1, eu vou somar 130 mil com 95 mil com 135 mil. Então ela cobra 360 mil. A empresa 2, eu vou somar 100 mil com 70 mil com 100 mil. Então a empresa 2 cobra 270 mil. Então isso quer dizer que a empresa 2 ela é a mais vantajosa porque ela está cobrando menos. Então você deve contratar a empresa 2 para fazer esse transporte. A quarta questão da Universidade de Goiás. Uma metalúrgica produz parafusos para móveis de madeira em 3 tipos, denominados soft, escariado e sextavado, que são vendidos em caixas grandes, com 2.000 parafusos, e caixas pequenas com 900 parafusos cada, caixa contendo parafusos dos 3 tipos. Então você tem em cada caixa uma mistura de parafusos dos 3 tipos. A tabela 1 a seguir, ela fornece a quantidade de parafusos de cada tipo contido em cada caixa, grande ou pequena. Então está aí a tabela 1, mostrando cada caixa, pequena ou grande, quantos parafusos de cada tipo ela tem. Já a tabela 2, ela fornece a quantidade de caixas de cada tipo produzida em cada mês do primeiro trimestre de um ano. Então você tem aí a quantidade de caixas pequenas e grandes produzidas no trimestre de janeiro, fevereiro e março, isso de um determinado ano. Bem, associando as matrizes a matriz A, isso vai estar associada à tabela 1, e a matriz B associada à tabela 2, respectivamente, a questão pergunta: o produto A vezes B, ou seja, quando você multiplicar a matriz A pela matriz B, o que você vai ter? Bem, você pode perceber que a matriz A ela representa a quantidade de parafuso de cada tipo em cada caixa. Já a matriz B, ela representa a quantidade de caixas produzidas em cada mês.
Se eu pegar a quantidade de parafuso em cada caixa e multiplicar pela quantidade de caixas em cada mês, o que nós vamos ter, o produto A vezes B, ele vai representar o total de parafusos produzidos em cada mês de cada tipo. Em cada mês, como pega aí 3 meses, em um determinado trimestre. Então a matriz A vezes B vai representar esse total de parafuso no determinado trimestre, repetindo, porque você está pegando a matriz A, que é a quantidade de parafuso em cada caixa, multiplicando pela matriz B, que é a quantidade de caixa produzida em cada mês. Dessa forma, então, a resposta correta é o item C. A matriz A vezes B, ela vai fornecer a produção mensal, em cada mês, de cada tipo de parafuso. Com isso, então, a gente chega ao fim dessa correção, onde a gente pôde ver aí, tirar algumas dúvidas referentes à parte da multiplicação de matrizes.